A paz do Senhor, meus irmãos, para todos. Ontem eu falei em um vídeo que o local onde você está não é importante para a resposta das suas orações. Isto é, o lugar não interfere. E hoje eu quero ler com vocês também com base no mesmo lugar, no livro de João. No livro de João. No capítulo 4, e o versículo 22 e o 23. Livro de João, capítulo 4, versículo 22 e 23, que é a sequência daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, lá no tanque de Jacó. No versículo 22, Jesus diz: Vós adorais os que não sabeis? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então Jesus estava dizendo, digamos que para nós hoje, olha, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é a Igreja Universal, não é a Igreja Deus é Amor, não é a Pentecostal, não. Jesus disse que a adoração está ligada literalmente ao ato dessa dispensa. Um momentinho só que a porta abriu e tem uma televisão ligada lá fora. Então veja o que Jesus disse para aquela mulher. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O que é que Jesus está dizendo? Na verdade, Deus já havia se cansado do processo litúrgico. Deus já havia se cansado da mera formalidade. Todo mundo sabe de qual é o processo de um culto? Você chega a hora 5 minutos, levanta, canta 2 hinos, lê-se a palavra, dá algumas oportunidades e a palavra final. Canta, quando tiver para terminar, canta-se mais um hino e recolhe-se dízimos e oferta e assim está encerrado o culto. Porque às vezes as pessoas esquecem o que vão fazer na igreja. Certamente, se fizermos uma pergunta a muita gente o que você foi fazer na igreja, talvez ele não saiba responder o que é que ele foi. Ele foi pelo um processo instintivo que ele sabe que tem que ir para aquele dia. Mas às vezes não tem o verdadeiro objetivo de uma entrega total. O lugar onde você se sente livre para adorar, chorar nos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus não é a Igreja Universal, não é a Deus é Amor, não é a Assembleia de Deus. Não. Essas igrejas são a porta de entrada, mas isso não salva ninguém. A salvação ela é um estado de espírito. Como eu falei, eu vou citar algumas situações em que o local não foi importante. Lembra de Moisés? Onde Deus falara profundamente com Moisés? Foi lá no palácio dos egípcios? Como príncipe? Não. Deus falou com Moisés no lugar menos provável possível, porque o local não importa, não interfere. A Bíblia diz que Moisés foi para trás das montanhas. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E apareceu aquela questão daquele fogo naquela sarça. E Moisés viu que não era normal. Aquele fogo não era normal. Era algo diferente. Porque o fogo que estava na sarça não consumia a sarça. E quando Moisés se aproxima, Deus brada no meio daquele deserto, de entre aquelas pedras, Moisés, tira a sandália dos teus pés, que o lugar aqui é santo. Então, observe as circunstâncias. Aonde estava Moisés quando Deus falou com ele? Estava no deserto. Moisés estava lá naquele deserto, no meio daquelas ovelhas
entre aquelas pedras, defenderam dos animais ferozes daquela região. Mas eu tenho certeza absoluta que a cabeça de Moisés estava no Egito. A mente de Moisés estava no Egito. Então Jesus não escolhe o local. Você lembra de Jacó lá no Vale de Jaboque? Ele tinha ele havia traído o seu irmão, a confiança do seu irmão. E do jeito que aconteceu com ele, que ele enrolara seu irmão, o seu sogro também o enrolou. Mas Deus foi com ele, abençoou ele. E ele cresceu grandemente, rebanho, e chegou a um ponto que ele tinha que se separar. Precisava voltar para a sua terra natal. Mas como enfrentar o seu irmão e seu exército? Sabia que seu irmão estava ferido. E ele tinha medo de seu irmão matar não somente ele, mas todos os seus filhos. Chegou a um determinado ponto, ele matou os seus filhos na frente, mandou alguém com presente para presentear o seu irmão. E se afastou. E naquela noite de insônia, ele se encontrou com Deus. E ali, quando ele percebeu que era Deus, que era o Espírito de Deus, quando ele percebeu que era uma teofania, Deus encarnado, ele se agarra com aquele anjo e lutou a noite toda. E o dia ia clareando, e o anjo disse: me solte, porque a alva já vem. E ele disse: não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Pois é, Jacó tinha um objetivo, ele precisava chegar em paz. E o anjo saca uma espada, pega uma espada, corta o joelho dele, e Jacó não soltou o anjo. Mesmo ferido, continua agarrado nos seus objetivos. Jacó sabia que ali estava a sua possibilidade de vitória. E o anjo feriu Jacó. E o anjo pergunta: qual é o seu nome? Jacó disse: o meu nome é Jacó. Ele diz: portanto, não chamarás mais Jacó, mas chamarás agora Israel. Porque Jacó quer dizer usurpador, trapaceiro. Era o que ele era. Tinha feito isso com o seu irmão. Então você imagine que lá atrás daquelas montanhas, Deus falou com Moisés em uma chama de fogo. Ali no vale, ele não falou, ele foi lá pessoalmente e confrontou com Jacó. Isso mostra que o lugar não interfere, mas é a vida do homem, é o objetivo do homem. Isso é o que vai interferir. Lembra de Elias quando estava fugindo? Onde Deus falou com Elias? Lá numa caverna. Elias estava em uma caverna. E lá estava Deus. Então Deus falou com Moisés. Deus falou com Moisés lá numa sarça com uma labareda de fogo. Deus falou com Jacó, com um homem no meio daquele vale. Deus falou com Elias naquela caverna com uma voz mansa e delicada. Elias sai para fora. E Deus, então, caverna, vale. E de repente você tem outra história que o lugar não interessa. Josué estava também em um vale, em uma grande batalha, numa guerra. E ele ordena e parou todo o sistema terrestre. Como é possível isso? É aquilo, não é o lugar, é a vida do homem. A vida do homem de Deus é quem faz a diferença. Então não adianta se você vai para cima do monte, não adianta se você está debaixo da cama. Não adianta se você está numa igreja gritando ou sussurrando. A resposta das nossas orações, elas não estão ligadas à altura da voz. Até porque muitas vezes a altura da voz é para suplantar o seu fracasso. O cara acredita que por falar alto, as pessoas, ou por orar alto, as pessoas vão dizer se um homem santo e se uma mulher santa, quando a santidade também é um estado de espírito. A entrega é um estado de espírito. Veja Daniel, que quando ele começa a orar, quando o anjo chega a Daniel, o anjo diz o seguinte: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a saber a resposta que eu vim. Desde o primeiro dia. Então, irmão, o local, se você está dirigindo um carro, se você está dirigindo um ônibus,
se você está trabalhando na roça, se você é um alto executivo, nada disso vai interferir. O que vai interferir é o grau de relacionamento entre você e o seu Deus. Observe que Deus falou com o homem lá no meio das pedras, Moisés. Falou com Jacó naquele vale. Falou com Daniel. Respondeu às orações de Daniel lá no Egito. Respondeu às orações de Ezequias, doente, deitado numa cama sem poder se levantar. Jesus parou debaixo da ânsia extraordinária de Zaqueu e já sabia até seu nome. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, irmãos, o ambiente em que você se encontra, ele não pode ser superior ao seu Deus. Então, a resposta das suas orações está ligada diretamente à sua amizade, ao seu grau de aproximação. Dois homens com a mesma patente em situações diferentes chegaram atrás de Jesus. Dois comandantes militares de 100 homens. Um diz: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, fazem, porque eu trouxe aos teus discípulos e nada puderam fazer. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Observe, e ele reconheceu que errou e diz assim: Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus curou seu filho. Outro comandante militar andou 2 dias, eu não sei se a pé ou a cavalo. Não era o seu filho, era apenas um escravo dele que estava doente. Ele deixou o comando do exército e vai até Jesus. Depois de caminhar por 2 dias, encontrou-se com Jesus. E Jesus se prontifica olhando a fé dele. Jesus disse: eu irei e sararei o teu criado. E ele diz assim: Senhor, não precisas que vá ao meu telhado, pois não sou digno que entre na minha casa. Basta tão somente uma palavra e meu criado sarará. Porque eu sou homem sobre autoridade também, eu digo a esse soldado, vai, ele vai, eu digo ao outro, vem, ele vem. E Jesus disse que nunca vi tanta fé. Jesus disse: vai e seja feito conforme a tua palavra. Então, a resposta das nossas orações não está centrada, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto de dormir. Tanto, a resposta da oração não depende se eu estou nesse quarto, se eu estou na sala, se eu estou lá no mato, se eu estou na biblioteca, se eu estou em uma igreja. A resposta da oração está ligada diretamente ao meu grau de aproximação com Deus. Pense nisso. Crie um local na sua casa, um local de segredo, um local em que você possa ter um confessionário entre você e Cristo, um local para que você possa se relacionar melhor com o seu Deus. Lembre-se, vou continuar reforçando o vídeo que falei na semana passada, o último vídeo, ou foi a semana passada mesmo, que eu falo que o local não é interessante. Não é o local que faz o adorador, mas o adorador faz o local. O adorador, ele transmite essa paz que contamina. Então pense nisso. Seja um adorador. Lembre-se, quando eu falo adorador, eu não estou me referindo às pessoas que confundem cantar como adorar, pregar como adorar. Não. Isso não é adoração. Pode tornar-se uma adoração, é diferente. Pregar pode tornar-se uma adoração, ensinar pode tornar-se uma adoração, porque adorar não é o ato que eu estou fazendo. Adorar a Deus não é o que eu estou fazendo, é como eu estou fazendo. Se é literalmente eu me desprendo de tudo aqui da minha volta para louvar aquele que tão somente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele que nada se furta diante de ti, tem todo o poder na terra e no céu, naquele que já me deu grandes livramentos. Se eu fosse falar dos milagres que Jesus já fez na minha vida, certamente eu ia demorar muito. Recentemente, como eu já falei, além dos cálculos renais de 8 milímetros que ele expeliu sem dor, depois de descobrir que ele estava travando a bexiga, depois disso,
um ouvido esquerdo que eu tinha perdido a audição. Aos 3, 4 anos atrás, quando eu fui para Paraíba, ele já estava inflamado. E lá eu sei que estourou e eu terminei perdendo a audição e passei... E ele não parava de correr esse tempo todo. Então era chato, tinha que andar com cotonete no bolso, estar limpando sempre, limpando sempre. E hoje não precisa mais. Hoje, além de não precisar mais, eu voltei minha audição. Sabe por que isso? Porque Jesus conhece cada molécula do meu corpo. Jesus conhece cada molécula do seu corpo. Lembre-se, Jesus não conhece o impossível. Seja qual for o teu problema, a tua dor, entrega, a Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais tudo fará. Ainda existe esperança para você e para o seu problema. Creia nisso. Adorar é um ato de entrega. Se entregue ao Senhor. Bom dia.